Domingo, dia 12 de janeiro, dia que começa a temporada 2025 do Fluminense. O torcedor do Fluminense fez a temporada 2024, onde a gente começa com uma das maiores expectativas da nossa história após o melhor ano da nossa vida e acaba se frustrando desde o começo do ano no Carioca até a última, praticamente a penúltima, né? A última rodada a gente ganha do Palmeiras e consegue se livrar do rebaixamento mais uma vez na última rodada. Eu falei algumas vezes isso entre alguns amigos meus, que se torcedores do Flamengo, do Vasco e do Botafogo fossem desenhar um ano tão ruim, após aquele 2023, eles não esperariam um ano tão ruim do Fluminense como foi a temporada de 24. E esse ano começa tudo de novo e agora tudo diferente, né? A gente vem de um ano muito ruim, mudança de um time onde jogadores que foram pilares do melhor ano da nossa vida saíram do Fluminense, não fazem mais parte, uma mudança total praticamente de elenco, pelo menos da grande base ali daquele time campeão da Libertadores e campeão e bicampeão carioca. Os jogadores que vão jogar hoje não necessariamente são jogadores, na verdade não, né? Não são jogadores culpados praticamente da temporada passada, mas carregam essa responsabilidade de começar um novo ano e um ano diferente. O torcedor do Fluminense não mereceu a temporada 24, mas a gente é torcedor, né? Começa o ano e a gente já começa a ter ideias, a gente acha que os moleques de Xerém vão vingar, a gente acha que as contratações serão boas, a gente acha que 24 foi um ano atípico, a gente começa a se iludir porque isso faz parte do torcedor. Então tô eu nesse domingo já com a expectativa lá em cima para começar mais uma temporada e eu espero que o Fluminense brigue por alguma coisa grande esse ano. Talvez pensando de forma irracional, mas a nossa função aqui é ser torcedor e faz parte um pouco do torcedor ser irracional. Então vamos começar essa temporada. Primeiro pré-jogo do canal Gol de Barriga, primeiro pré-jogo da temporada. Então puxa sua cadeira, pega sua bebida e vamos começar esse pré-jogo de Fluminense e Sampaio Corrêa logo depois da vinheta. Antes de começar esse pré-jogo especificamente, lembrando você só de se inscrever no canal, por favor. Deixa o like também. Pô, a gente tá começando esse projeto novo. Tem uma semana, na verdade, amanhã faz uma semana de canal. Então se inscreva no canal, confere aí se você é inscrito, compartilha nas redes sociais, deixa seu like, tudo isso ajuda muito, tá bom? Sobre o Fluminense, que vai começar hoje, vale lembrar aqui pra quem se deu o direito de tirar férias de Fluminense, né? O Fluminense, os jogadores se apresentaram uma parte no dia 2 e uma parte no dia 8. Esses primeiros jogos do Campeonato Carioca, comandado pelo técnico Marcão, como foi na temporada passada, será um time com muitos moleques da base, com alguns jogadores que anteciparam sua volta, como o Vitor Eudes, Manuel, o Ignácio, e jogadores que voltaram de lesão. O Ignácio se encontra também nessa, e o Lelê é basicamente esse o time de contratações, como o Paulo Baia, esses jogadores ali que vão começar essa temporada do Fluminense. Acredito que esse time titular do Fluminense, os principais jogadores se apresentaram no dia 8 e algumas contratações também, que jogaram a Série A na temporada passada, devem jogar ali um jogo antes da rodada contra o Botafogo, que é na sexta rodada, mais pro final do mês ali, tem uma rodada dia 26, acho que 25 ou 26 de janeiro é minha aposta para começar. Aqueles jogadores que a gente espera e tem mais expectativa para essa temporada. Falando um pouco sobre o nosso adversário, sobre o Sampaio Corrêa, é um time que a gente não tem muita história, é um time muito novo, um time de Saquarema. A gente só tem um jogo, que foi o jogo da temporada passada, onde o Fluminense ganha de 1-0 no Maracanã, um jogo onde o Fluminense perde muitos gols. O Cano perde 2 gols no começo do primeiro tempo, que é um absurdo. Um é um passe do Arias, que é só ele rolar para dentro do gol, e outro é uma cabeçada. O time vai perdendo gols, e é só aos 30 do segundo tempo, Germancano faz o gol. Para você lembrar, é um chute, ele meio que ameaça um chute, posso estar errado, tá? Mas ele erra o chute, acaba dando um chapéu e acaba fazendo o 1-0 ali. Então temos um jogo e uma vitória contra o Sampaio Corrêa. É um time que eu não tenho muito o que esperar do Sampaio Corrêa, como a maioria dos times pequenos do Campeonato Carioca, mas eu vou olhar o elenco e assim, nenhum jogador me chama a atenção. Tem um Marreta na zaga, que eu acho que um zagueiro com o nome Marreta é muito bom, mas tem o Rafael Pernão, cara, não sei se vocês lembram, é o jogador que foi envolvido, que era da base do Fluminense, destaque, foi envolvido na negociação com o Deco, e
não deu muita coisa no futebol. Na verdade, tá aí jogando no Sampaio Corrêa contra a gente. Não tenho muito o que esperar, não sei muito o que definir de Sampaio Corrêa, mas espero que ele comece com uma derrota em Moça Bonita. Jogo às 19 horas. O Fluminense estreia às 19 horas em Moça Bonita esse Campeonato Carioca. Vamos agora falar do provável time do Fluminense que vai a campo hoje à noite para a gente poder comentar e detalhar um pouco mais esse time aí. Time do Fluminense aqui ao lado, essa é a provável escalação que saiu no GE. Escalação com Vitor Eudes no gol, na lateral direita Felipe Andrade, na zaga Manuel e Caio Amaral, na lateral esquerda Rafael Monteiro, dupla de volantes o Wallace Davi e Vitor Hugo, no meio Isaac e no ataque Riquelme Felipe, Paulo Baia e na frente João Neto ou Luan Brito. Fio, cadê o Lelê e cadê o Ignacio, que voltaram antes? Estava todo mundo com expectativa de ver os dois. A equipe de futebol do Fluminense, segundo o GE, provavelmente vai colocar esses dois jogadores no banco. São dois jogadores que vieram de lesões muito complicadas na temporada passada e se preocuparam com o gramado de Moça Bonita. E aí, vou aqui botar um asterisco pra gente falar do gramado de Moça Bonita, tá? Enquanto eu tô falando, tá passando imagens aqui. Nosso amigo aqui, também inscrito no canal, Thales Papeira, torcedor do Fluminense e do Bangu, mandou ontem pra gente essas imagens aí. Confesso que você olha a imagem, dá pra ver que tem imperfeições no gramado, o que também não tem como a gente não esperar isso, mas a grama parece estar um pouco menor, um pouco menos pesada que na última temporada. Poucos aqui lembram, aqui foi Fluminense e Portuguesa, é um jogo assim, a bola você não estava conseguindo conduzir a bola no gramado. E aí o Fluminense abre mão de jogar em Moça Bonita e começa a mandar seus jogos no Luso Brasileiro. Ai, Fio, mas por que o Fluminense está mandando o jogo lá se o gramado é ruim? Questão de custo, assim, né? A minha única dúvida é porque já desde o começo não começa o Luso Brasileiro. Eu confesso aqui que aí é orelhada minha, né? Não acho que seja uma diferença tão grande de preço, né? Entre Moça Bonita, o custo, né? Entre Moça Bonita e o Luso Brasileiro. Mas você deslocar esse time para o Espírito Santo, deslocar para um lugar um pouco mais longe, complica um pouco mais. Ah, Fio, por que não vende como o Flamengo? Vendeu o mando de campo dele? Porque precisa de alguém para comprar que acha que seja interessante. Principalmente nesse começo, um time cheio de desfalques, é muito difícil alguém comprar esse jogo pensando em renda, né? Então essas foram as imagens aqui. Obrigado, Thales, por ter mandado aqui a imagem pra gente, tá bom? Tava puto quando mandou isso, porque o Bangu perdeu pra Portuguesa ontem. Vamos agora detalhar jogador desse time que vai a campo hoje à noite, time do Marcão. Vamos lá, começando no gol, o Vitor Eudes não tem muito o que falar. O jogador que começa o Campeonato Carioca jogando com a equipe do Marcão. Ele chegou a revezar um ou outro jogo com o Felipe Alves. Sim, o Felipe Alves, você ficar com raiva um pouquinho dessa lembrança. Mas os jogos que jogou foi, pra mim, atuações ok. Ele estreia no Carioca defendendo o pênalti lá no estádio Volta Redonda, que é um grande forte ali do Vitor Eudes, mas é um jogador que eu espero que faça bons jogos, porque ele vai ser nosso goleiro reserva. O Fluminense traz o Pitaluga, mas pra mim ainda o Pitaluga vai passar por um ano de adaptação de volta ao Brasil, um ano para trazer confiança de novo ao Pitaluga, que potencial ele tem, mas a gente viu pelas imagens lá, a passagem lá fora, que tava faltando confiança ao Pitaluga, então esse é o nosso goleiro reserva para a temporada 2025. Na lateral direita, Felipe Andrade, que zagueiro de origem, na temporada passada ele joga como volante e se destaca em 2 jogos. As pessoas falam como se o Felipe Andrade tivesse jogado 8 jogos bem, e não foi. Ele joga 2 jogos bem, também joga alguns jogos que também não vai bem, mas joga como volante. Mas na base ele também jogou como lateral algumas vezes e ele tá ali improvisado como lateral nessa estreia, provavelmente, né? Essa é a provável escalação do GE, que o GE soltou. As outras opções, o Justen, que era o nosso lateral, que eu também não tinha muita expectativa, acho que ninguém aqui tem tanta expectativa, porque já teve algumas oportunidades, foi emprestado ao Guarani, e a outra opção era Caio Borges, nosso lateral, mas aí tem 17 anos, eu entendo o Marcão, talvez, e o futebol do Fluminense, a comissão de futebol, priorizar um jogador um pouco mais experiente para essa estreia de Campeonato Carioca, numa temporada que esse começo, sim, vai ter muito mais pressão do que as últimas temporadas, pelo nosso histórico recente no ano anterior, né? Na zaga, Manuel e Caio Amaral. Manuel não fez um ano bom, como boa parte do time. Eu acho ok uma renovação do Manuel sendo o 5º zagueiro do Fluminense. E ele começa jogando esse Campeonato Carioca. Vamos ver como está o Manuel. E ao lado dele, Caio Amaral, que também já foi chamado de Caio Leão, um zagueiro de 21 anos que eu sei pouco,
mas o Diniz já tinha visto algo dele interessante, chegou a relacionar algumas partidas. Lembro de fazer pré-jogo lá na transmissão do Jornada e citar o Caio Amaral, mas confesso que eu acho que eu nunca vi nenhuma partida do Caio Amaral ou do Caio Leão, ou se vi, não lembro. Ele começa hoje como titular, mais uma vez, provavelmente Ignacio começa no banco. Fio, e o Freitas, não tá treinando? O Freitas também tá treinando junto com a equipe 1, essa equipe se apresentou no dia 2, mas o Freitas, zagueiro argentino, ainda está regularizando os documentos dele, questão de CPF, questão de acertar detalhes ali, ainda não está apto para poder jogar no Campeonato Carioca. Na lateral esquerda, vamos de Rafael Monteiro. A gente tinha duas opções. Rafael Monteiro, que é um lateral esquerdo, que já para mim já teve mais expectativa, que tem 20 anos, e ele passa à frente do esquerdinha, que tem 18 anos. Confesso que minha expectativa era o esquerdinha começar essa temporada e ter oportunidade nesse começo. Acredito que vai ter no decorrer da partida. Mas o esquerdinha, cara, é um moleque com muito potencial de base, é um moleque que eu tenho expectativa. Ele entra naquele jogo contra o Criciúma, que é a chave que começa a virar esse time do Mano Menezes. E ele participa do primeiro gol do Cauã Elias como profissional, tabelando ali com o Alexander. E depois ele sente muito a pressão de jogar aquela Libertadores contra o Grêmio, que caiu no colo dele graças a Diogo Barbosa e Marcelo não estarem aptos para jogar. Então eu gostaria de ver o esquerdinha, mas vamos de Rafael Monteiro hoje à noite na lateral esquerda. Na dupla de volância a gente vai de Vitor Hugo. Sim, Vitor Hugo. Confesso, cara, que não tem muitas opções também na volância para esse camisa 5 aí, porque não temos tantos volantes com potencial ali para jogar, talvez o Freitas, mas não... prefiro ver um pouco mais do Vitor Hugo do que o do Freitas, isso diz muito sobre o Freitas. Temos volantes bons que estão jogando a copinha, que seria o caso do Doman principalmente, e do Fabinho, mas o Freitas está fazendo uma boa copinha, joga até hoje 9h30 já a segunda fase ali contra o CRB. Então, para começar esse campeonato, eu entendo de Vitor Hugo. Eu tenho a curiosidade que não é aquela expectativa boa, é tipo assim, vamos ver se ele é ruim assim mesmo, vai que ele me surpreende, né? Porque realmente o que ele jogou na temporada passada não colabora muito com ele, não. E ao lado dele, o Wallace Davi. Esse sim, um volante dessa geração sub-17, uma geração muito boa, e é um jogador que eu tenho muita expectativa. Já vi alguns lances dele, já vi jogo dele, acho o Wallace Davi um volante muito bom e com potencial, mas mais uma vez vai lembrar, ele tem 17 anos e é uma estreia no profissional, é totalmente diferente de jogar na base, então eu peço paciência ao torcedor do Fluminense, e eu me coloco ali, aí tomei 3 cervejas de moça bonita, tô eu xingando o Wallace Davi. Mas vamos tentar, minha função aqui, fazendo esse pré-jogo, é pra gente ter paciência e não queimar nenhum jogador, ainda mais um jogador com muito potencial como o Wallace Davi. Na meiuca ali, fazendo a função do Ganso, provavelmente o Isaac, né? Vamos falar dos dois logo. Isaac, Riquelme e Felipe um pouco mais aberto. Eu confesso que eu tenho uma dúvida de quem joga mais aberto, mais fechado. Minha expectativa é um pouco maior no Isaac, mas até vou dar o crédito ao Gabriel Amaral, que ele falou uma coisa que é muito verdade. O Isaac parece ser um cara muito mais habilidoso e o Riquelme e Felipe um pouco mais efetivo. Então a gente vai de Isaac no meio. Sem dúvida é a maior expectativa que todo torcedor do Fluminense tem. Eu espero que eles joguem muito pra gente poder usar eles esse ano ainda. São dois moleques, assim, os dois têm uma sintonia e entrosamento muito alto, e eu espero que seja aquela dupla que a gente fala, cara, lembra quando subiu? O Isaac, o Riquelme e o Felipe jogaram pra caramba, foi um ano muito bom, então eu espero que joguem muito bem esse começo do Campeonato Carioca. Já estavam encorpados ao elenco profissional na temporada passada. O Isaac chega a jogar contra o Cuiabá, se eu não me engano, 2 minutos, o Riquelme e o Felipe não entrou ainda, mas espero que realmente eles sejam titular, como tá nessa provável escalação do GE. Mas, mais uma vez, assim como o Wallace Davi, os moleques têm 17 anos. Então, eu sei que esse a gente tem muita expectativa. Então, assim, só vamos segurar um pouco essa pressão em cima desses moleques. Do outro lado, a gente vai ver nosso menino Mbappé, nosso Cristiano Ronaldo, que veio de Goiás, o Paulo Baia. Vamos ver ele jogando em velocidade. Confesso que é um jogador que eu tô muito desarmado. Eu não quero botar nenhum rótulo de expectativa nele, acho que quase ninguém aqui, mas também não quero botar nenhum rótulo de o Pereba, o pior que veio, por que ele veio, pra que contratar Paulo Baia, um cara que talvez não era nem titular do Goiás. Eu vou deixar o tempo, vou ver o jogo do Paulo Baia, e aí quando acabar o jogo, hoje no pós-jogo a gente vai falar, Paulo Baia jogou isso, isso e isso. A gente vai vendo aos poucos. Confesso que a coletiva dele deixa meio pesado falar, quase com um carinho maior por ele, assim, né? Pela inocência dele, pela insegurança, pela imaturidade, e você vê como ele estava sentindo estar num time grande do tamanho do Fluminense. Isso eu acho legal, né? Eu fico com expectativa de ver o Paulo Baia. E na frente, João Neto ou Luan Brito. Não acredito que vai ser o João Neto fazendo a função, se o Lelê começar no banco, um dos dois vão ter essa oportunidade.
E a palavra é oportunidade, tá? É a última oportunidade. Isso se já não passou um pouco da hora, né? Dos dois. Jogadores que já tiveram seus bons momentos na base. O João Neto até mais do que o Luan Brito. O Luan Brito em nenhum momento foi titular absoluto na base, mas já chegou a ter momentos de entrar e fazer muito gol. Pra mim que lembra até um pouco do Marcos Brito no Fluminense na temporada ali. Eu lembro muito do jogo contra o São Paulo, que ele entra e faz um gol. Mas aí, deixa no comentário aqui se você lembra disso que eu tô falando. Eu acho que é um Rio-São Paulo, se eu não me engano. Entregando a idade um pouquinho, né? Os cabelos brancos aqui, ó. É a última oportunidade dos dois. Então, que eles consigam abraçar essa oportunidade muito bem. Os jogadores estão voltando de empréstimo. O Luan Brito foi para a Europa e não vingou e voltou ao Fluminense. O João Neto foi emprestado ao CRB, chegou a fazer gol em final ali, mas também sempre na sombra do Anselmo Ramon, que é o principal jogador do CRB na temporada. Então, vamos ver o que acontece. O João Neto tem um aproveitamento muito bom, tá? Se você olhar a quantidade de gols que ele tem para os poucos jogos que ele teve oportunidade no Fluminense, é um número bom de gols. Então, assim, acredito que o Fluminense comece, caso não vá jogar com o Lelê mesmo, se confirma essa notícia, o Fluminense começa com o João Neto. E o técnico Marcão. Marcão, pra mim, vai estar muito mais interessado em ganhar do que apresentar um bom futebol ou apresentar ou respeitar o estilo de jogo do Mano Menezes. O Marcão começa essa temporada, começa esse Campeonato Carioca pra pontuar. A mesma coisa que ele fez na temporada passada. E é isso que eu espero dele. Que ele pontue até para quando chegar, pra gente não precisar apressar os jogadores do grupo 2, né, os jogadores principais do Fluminense, para poder ir voltando aos poucos os jogadores e voltar sem pressão para quando a gente pegar os clássicos na reta final, quando a gente pegar a semifinal, se tudo der certo, se assim nos abençoar e nos proteger e der certo, ter uma pressão um pouco menor. Então isso que eu espero do Marcão e acho que é isso que ele vai fazer, tá? Então, esse foi a minha análise do provável time titular. Deixa aqui no seu comentário um top 3 jogadores e expectativa que você tá dessa galera que tá começando o Campeonato Carioca, tá? Riquelme, Isaac Wallace Davi, o Vitor Eudes, o Ignacio, o Lelê. Deixa aqui no comentário que a gente vai interagir com todos os comentários que falarem sobre isso, tá bom? Vamos falar agora da nossa parceira KTO. O Gol de Barriga, o canal Gol de Barriga, também é um dos parceiros um dos canais do grupo Jornada KTO 1902, que é o próprio canal Jornada, o canal do Lessa, o canal Raiz Tricolor e o canal 20, e agora o Caçula, o nosso Caçula aqui, Gol de Barriga, e a KTO é muito parceira da gente, tá? Vamos analisar as odds aqui do Fluminense. Vocês já estão vendo, o Fluminense é favorito, mesmo com esse time cheio de desfalques, é bem favorito em relação ao Sampaio Corrêa. O Fluminense está pagando 1,58, enquanto o Sampaio Corrêa está pagando 4,10. E a minha dica de aposta, não que eu seja um especialista, eu vou em Fluminense ganhar a partida e o jogo ter menos de 11 escanteios e meio. Como vocês estão vendo, tá pagando 2,19. Então, se eu botar 10, eu ganho 21,90. Se eu botar... É isso? 2,19? Acertei. Se eu botar 20, aí vocês façam a conta, que eu não vou ficar fazendo conta aqui pra vocês não, tá bom? Recados, tá? A KTO é uma das 14 casas que conseguiram a licença por tempo indeterminado ali, né? Não é provisória a licença da KTO. O site mudou para kto.bet.br, vocês podem ver que tem um link aqui embaixo também para você fazerem a aposta de vocês. Você precisa agora se registrar. Se você já tem conta lá, tem registro. Você clica, você tem que fazer reconhecimento facial, você tem que colocar sua conta, uma conta corrente no seu nome, ativar a geolocalização. Tudo isso que é importante para ter um pouco mais de responsabilidade. Então, assim, lembrando que isso não é uma brincadeira que não tenha riscos. Tem riscos e você não tem que levar isso como uma coisa que vai mudar a sua vida. Então, tenha responsabilidade, aposta só para quem tem mais de 18 anos, tenha esse cuidado, que é uma coisa muito importante. Qualquer coisa que você está achando que está ficando errado, está começando a ficar viciado, perdeu uma aposta querendo postar mais ainda para recuperar, não é esse o caminho. Leva uma brincadeira. O Lucas, que trabalha aqui comigo, que tá editando esse vídeo aqui, a gente é campeão. Ele vem aqui em casa, a gente tá vendo um jogo num bar, aí ele fala, cara, vamos botar 10 reais cada um? Aí a gente faz uma aposta brincando, tem que ter 15 escanteios, tem que ter 3 laterais, um jogador que tem que tomar amarelo. Se a gente ganhar, a gente vai ganhar 300. Mas a gente nunca ganha e a gente para por aí, acha divertido, mas a gente vê o jogo, é isso, a gente leva com uma brincadeira. Em nenhum momento a gente acha que vai mudar a nossa vida, ficar rico com isso, então tenha esse cuidado, se for brincar, leve com a brincadeira e entenda que é uma coisa que tem sim seu perigo, tá bom? Sempre bom dar esse recado aqui pra vocês. Vamos, para finalizar, falar de arbitragem, onde assistir essa partida, né? Arbitragem de Lucas Coelho Santos, árbitro muito novo de 33 anos.
O árbitro assim, não tem jogador nesse elenco, nesse time do Fluminense, mais novo que o Manuel. Ou se não é mais novo, é a mesma idade. É por aí, né? É que a gente não tem jogador muito velho, mas mais novo que muitos jogadores do nosso elenco e um árbitro que nunca apitou nenhuma partida do Fluminense. Então espero que a gente continue sem lembrar muito dele, que não faça nenhuma besteira, que apite de forma boa ali, né? Difícil ter essa expectativa pensando em arbitragem de Campeonato Carioca. Mas não vamos criticar o cara que nunca apitou nenhum jogo do Fluminense, está começando nessa carreira aí, né? Lembrando que tem as mudanças em relação à arbitragem ali, né? A cabine do VAR vai ficar do outro lado do campo, então não vai ficar entre os bancos, que na teoria diminui a pressão dos bancos. Mas no caso de Moça Bonita, a cabine do VAR vai ficar colado na torcida do outro lado, tá? Então a pressão só vai mudar de quem vai fazer a pressão, mas a torcida vai estar lá pressionando. Também tem a linha do VAR que vai de 6 para 12 centímetros, a linha de impedimento. Quando estiver analisando o VAR, o cronômetro vai estar parado. Todos os jogos vão ter VAR. Tem toda essa mudança, né? O replay, que não é o caso de um tem telão em Moça Bonita, não sei que botaram, eu não tô sabendo. Só vai aparecer quando a decisão for tomada, tem todas essas mudanças de arbitragem. E aonde assistir o jogo, Sport TV e Premiere para você assistir o jogo, mas é claro, com a narração e com a transmissão do Jornada KTO 1902, tá? Vai passar aqui, vai passar no Jornada, vai passar em todos os canais que eu falei do grupo, tá? Então, assiste aqui com a gente. Eu, infelizmente, não poderei estar nessa transmissão de hoje. É a única, tá, do Carioca que eu não vou estar, gente. Prometo que vou estar em todas as outras e nem vou conseguir ir no estádio também, porque hoje é aniversário do meu moleque justamente no horário ali de 2 às 19, de 2 às 7, né? Então na hora de começar o jogo, o aniversário dele não tá sendo em Bangu. Então eu tenho que estar lá no aniversário do moleque, né? Seja um pai responsável, né? Faça o mínimo ali que tá no aniversário do seu filho, mas vou estar vendo o jogo assim que acabar o jogo. Tem vídeo de pós-jogo aqui, mas quarta-feira a gente já se encontra lá em Volta Redonda, participando da transmissão normalmente e se esbarrando na arquibancada como a gente sempre fez durante essa temporada, tá? Uma boa sorte pra gente nessa temporada, que o estreia do canal Gol de Barriga seja realmente um amuleto, assim, vamos se apegar a isso. Então tomara que seja uma temporada boa. Eu não vou falar que seja uma temporada melhor que 24, que é o mínimo, né? Tomara que seja uma temporada vitoriosa do Fluminense e que surpreenda a gente que começa a temporada com baixa expectativa, tá bom? Lembrando a você nessa reta final aqui de vídeo, deixa o like, confere se está inscrito no canal, compartilha para algum amigo seu aí para se inscrever também, que ajuda muito nesse começo. E a gente se esbarra aqui logo no pós-jogo. Não sei que tem uma notícia muito bombástica aqui antes do jogo, mas a princípio tem transmissão. A gente se esbarra na transmissão, tá? 5 horas começa a transmissão aqui no canal. Deixa o like, inscreve no canal e também tem pós-jogo. Assim que acabar, tem minha análise de pós-jogo do que eu achei de Fluminense e Sampaio Corrêa, em especial Paulo Baia. Vamos botar esse asterisco aí, tá? Vou falar quem eu achei o melhor em campo e o pior em campo. Valeu, até o próximo vídeo. Abraço.